É um prazer hoje debater com tantos colegas que admiro esse tema, né, de como a indústria e as mudanças climáticas, na verdade, fazem parte do universo de repertório das atividades das relações governamentais e institucionais. Hoje, nós temos aqui presentes a Cristiana de Brito, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BASF, o Roberto Monteiro, diretor de Comunicação e Relações Governamentais da ESPIC Brasil, o Paulo Dallari, diretor de Relações Governamentais da Natura. Para quem não conhece, o IRELGOV é o Instituto de Relações Governamentais, um think tank criado em 2014, com o objetivo de trabalhar dois grandes pilares, a educação e a reputação da atividade de relações governamentais no Brasil. Hoje, o Instituto estimula a geração de conteúdos e debates para que os profissionais de relações governamentais possam ter acesso a novas ferramentas de gestão, a novas reflexões e a novos temas. Eu vou pedir para a gente começar refletindo um pouquinho sobre por que os profissionais de relações governamentais e institucionais estão preocupados com as negociações climáticas. Eu posso compartilhar com vocês uma experiência de quase 15 anos acompanhando negociações multilaterais, de que onde há governo, há uma esfera de atuação do profissional de relações governamentais. No âmbito municipal, estadual, federal, dentro da agenda de política doméstica, mas também nas negociações multilaterais. E é por isso que temos avançado em muitos setores e em muitas empresas a ação de advocacy em torno de matérias multilaterais. Não apenas o tema de mudança climática, que tem crescido em importância, em senso de emergência no mundo, mas em outros temas, né? Em temas como acesso à OCDE do Brasil e a novos padrões regulatórios, a negociações multilaterais de comércio, a negociações regionais, a constante e crescente tomada de novas decisões regulatórias no âmbito do Mercosul, por exemplo, dos subgrupos de trabalho. Então, existe um novo universo onde alguns colegas já percorreram, já tem um histórico, que é um pouco dessa história que a gente vai pensar a partir da participação na COP26. E é dando essa introdução e apresentando esse mundo novo, né, de atuação para os profissionais de relações governamentais, para as empresas, que eu passo a palavra à Cristiana Brito da BASF, para que ela conte um pouquinho por quê, né? Por que a BASF participa e como que a BASF está vendo a COP 2026, a importância deste novo momento num processo de, pelo menos, 30 anos de negociação da Convenção de Mudanças Climáticas. Cris. É um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês estejam me escutando bem. Que bom, Paulo, Roberto, vai ser ótimo aqui estar nessa discussão tão importante, né, que foi levantada aí pela Suelma. Agradeço muito o convite ao IREGOV e também aqui a participação de todos e todas aqui conosco escutando. Também vai ficar gravado, né, Suelma? E aí depois a gente pode espalhar essas mensagens aí para quem não pôde estar aqui conosco. E é um prazer. Para antes falar um pouquinho da COP, eu queria contextualizar a BASF, né? A BASF é uma empresa da indústria química, líder de mercado, e a gente tem uma atuação de mais de 155 anos no mundo. E a química, ela sempre tem uma visão de futuro, ela sempre tem que estar muito à frente, né? Uma indústria muito de base. E a gente tem como propósito na BASF criar química para nós criamos química para um futuro sustentável. E esse nós, a gente está falando isso aqui que a gente está fazendo, né? Essa conversa, todos juntos, é governo, a sociedade civil, são as empresas, associações, enfim, todos nós temos que criar essa química para quê? Para um futuro sustentável. Quando a gente fala de química também, criar química não é só as moléculas, soluções sustentáveis, mas também fazer isso que o IRELGOV faz muito bem, que é
esse diálogo, né? Porque a gente acredita muito que a conexão das pessoas é que vai criar esse futuro sustentável. Lógico, a ciência, as moléculas, os produtos também, mas sem as pessoas a gente não consegue avançar. Então, é muito bom estar aqui para realmente aprender com vocês e também trocar um pouquinho da nossa experiência. Para a BASF, dentro da BASF, eu sou responsável pela área de relações governamentais, comunicação e sustentabilidade, e sou presidente do conselho curador da Fundação Espaço Eco, que é mantida pela BASF e tem foco em sustentabilidade. E também faço parte do conselho consultivo da Rede Brasileira do Pacto Global. Então, é uma paixão, sustentabilidade, é uma paixão, pessoas, e para a BASF, sustentabilidade está dentro do pilar estratégico, né? Então, a gente acredita que assim, a gente tem que pensar a sustentabilidade em tudo, e não só na área corporativa, né? Mas também nas unidades de negócios, que a gente pensa o presente e o futuro. Então, assim, economia circular, redução de emissões, utilização inteligente dos recursos naturais, qualidade de vida das pessoas, a rentabilidade econômica, ou seja, os pilares do ESG, estão dentro dos nossos objetivos, eles são transformados em metas para que a gente realmente tenha isso na prática. Então, realmente é uma prática, é uma forma de fazer negócio que a gente faz. Então, a gente cria com sustentabilidade e inovação juntas a nossa estratégia para olhar as oportunidades e reduzir os riscos de impacto negativo na sociedade, né? Então, esses pontos da empresa, que a gente tem essa trajetória de 155 anos, a gente faz olhando sempre para o futuro. E aqui na região a gente tem mais de 110 anos, e no Brasil também. Então, assim, não é só uma empresa global, olhando global, não. A gente enxerga os desafios locais também dos nossos clientes locais, como a Natura é um dos nossos clientes, estamos aí de mãos dadas, encaminhando isso e olhando também quais são os desafios dos nossos clientes. E proteção climática é de extrema relevância para a sociedade atualmente e é uma prioridade para a BASF. E quando a gente fala prioridade, é prioridade no nível mais alto da organização, e isso vai permeando dentro da empresa para todos nós, né? A discussão da COP, a BASF já está nessas discussões há muitos anos. A BASF foi uma das empresas que criou a rede do Pacto Global no mundo, tem uma estratégia de sustentabilidade estabelecida há mais de 25 anos. Então, essa discussão da COP é uma discussão de extrema relevância. A gente está comprometido com o Acordo de Paris e os objetivos para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, que a gente sabe que é a principal meta nossa. E a gente apoia todas essas etapas para a implementação rápida e eficaz desse acordo, que a gente sabe também que deveria ser mais rápido, né? E a gente espera que se chegue na COP com metas e com acordos realmente que entrem na prática cada vez mais, né? Então, a gente está muito nessa oferecer soluções para que contribuam à eficiência energética, à proteção climática, e só que a gente precisa desse marco regulatório, né? Em políticas públicas, para que sejam previsíveis e estáveis e orientados para o mercado, ou seja, para a empresa atuar, a gente precisa dessa estabilidade, que essas soluções, né, e esses debates políticos, eles olhem o todo, a proteção ambiental, a viabilidade econômica e a responsabilidade social. Então, a gente faz parte desses debates. E como é que a gente faz parte? Não só com o nosso CEO no nível mais alto, mas a gente também faz com as áreas técnicas e também as unidades de negócios, porque a BASF tem desde um negócio voltado a soluções para o agronegócio até tintas como a Suvinil. Então, a gente tem
uma necessidades diferentes de debates. Então, a gente participa em vários eventos dentro da COP, e para a gente realmente colocar o ponto de vista da empresa e escutar também, e isso se traduzir, então, em ações práticas para nós. A gente participa diretamente e através de associações, como a BDI, que é a Confederação das Indústrias da Alemanha, o ICCA, que é o Conselho Internacional das Associações Químicas, o World Business Council for Sustainable Development, o Conselho Europeu da Indústria Química, aí eu não vou nem citar, porque assim, aqui no Brasil a gente está em mais de 60 associações. Então, assim, globalmente são muitos debates, como eu disse. A gente quer criar química para um futuro sustentável, e a gente entende que esse criar química não são só as soluções, mas também essa química entre as pessoas para uma solução junta para um futuro mais sustentável. É isso, Suelma. Obrigada, Cris. Excelente o que você nos traz sobre essa visão do todo, e Tia Basf, com tanta longa trajetória. É comum que empresas multinacionais, como a Unilever e a Basf, estejam engajadas há muito tempo. A Unilever, por exemplo, é patrocinadora global da COP26 e defende exatamente os mesmos pontos, está muito comprometida com o alcance das metas do Acordo de Paris. Agora, Paulo, a Natura é uma líder brasileira de posicionamento global, né, que realmente vem liderando essa discussão. Como que vocês estão atuando? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Suelma, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado também pelos meus colegas aqui, painelistas, né, Cristiana, Roberto, pelo aprendizado e pela troca que nós vamos fazer, né, hoje, já começamos a fazer. Acho que vale ressaltar também a oportunidade desse debate aqui de hoje, porque é inegável que todos os conceitos e os caminhos que, né, para atingir um ambiente mais sustentável, um ambiente de negócios mais sustentável, uma economia mais sustentável, eles colocam muita pressão sobre os profissionais de relações governamentais e mudam a forma como a gente tem que atuar, né, para ter um olhar mais amplo em termos de impacto social, ambiental das ações da empresa, mas também nos coloca dentro da empresa numa posição, acho que mais estratégica, já que esses temas impactam diretamente os negócios e dependem muito, né, das regulações e do avanço das negociações governamentais. Então, a gente acaba mudando a nossa posição ali na empresa para algo, acho que muito mais essencial, muito mais profundo na estratégia que está colocada. O Grupo Natura, só colocar um pouco quem somos, né? A gente fala em Natura, mas não é um grupo hoje, né? Que é o quarto maior grupo de beleza do mundo. São 4 marcas, então a Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. São mais de 100 países que a gente atua, então é uma empresa brasileira que se internacionalizou muito nos últimos anos e que tem uma posição na questão da sustentabilidade muito reconhecida e que agora ampliada, né, para todo o grupo. O nosso olhar é sempre de impacto econômico, social e ambiental, então a gente fala sempre do conceito da sociobiodiversidade, um conceito que integra, né, não olha só o meio ambiente, o sócio-social, mas integra todo esse olhar, e a gente trabalha sempre com uma visão que extrapola a própria empresa, né, sempre uma ambição ali de promover uma transformação no ecossistema de negócios e das relações entre as pessoas para buscar práticas mais sustentáveis, né, do ponto de vista social e ambiental. Isso está muito representado, e aí, antes de entrar na COP, vou dar um pouco a base com a qual nós estamos trabalhando a COP, né? Isso está muito representado na nossa visão de sustentabilidade 2030, né, que é uma visão que a gente lançou em junho do ano passado, com compromissos e metas ali para os próximos 10 anos, e a gente chama ele de compromisso com a vida, porque tem um olhar mais amplo, né, não é um compromisso só de meio ambiente, ele é um compromisso de vida, que está baseado em 3 pilares que são bastante amplos, né? Primeiro, que é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia, que são 2 temas que estão intimamente conectados e que a gente está levando muito para a COP.
defender os direitos humanos e sermos mais humanos, e aí tem um olhar sobre a nossa cadeia, mas também sobre o nosso entorno, né, e a responsabilidade sobre comportamentos responsáveis, sobre os ganhos que, de fato, a empresa entrega para toda a sua cadeia e toda a comunidade que está em torno, desde ali do fornecedor de matéria-prima até o consumidor final e todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam ao longo dessa cadeia. E, por último, a questão da recircularidade, né, da circularidade da regeneração. Então, quando a gente fala ali de resíduos. Cada um desses pilares tem metas próprias. Então, no primeiro pilar, a gente tem uma meta de ter emissões líquidas zero de gases do efeito estufa até 2030. Na questão de direitos humanos, a gente gerar aumentos de ganhos de educação e de saúde mensuráveis para a nossa rede ampla. Então, nós estamos falando dos nossos próprios colaboradores, mas também das comunidades que estão em torno desses colaboradores. E na questão de regeneração e circularidade, ter a circularidade total das nossas embalagens e 95%, no mínimo, de ingredientes renováveis ou naturais e de fórmulas biodegradáveis. Então, a gente está olhando para toda a nossa cadeia e todos os nossos produtos, né, buscando trazer essas melhorias a partir da nossa estratégia, a partir da nossa atuação. E essa é a base que nos coloca ali nos debates da COP, né? Nós, assim como a Cristiana muito bem colocou, nós também atuamos muito em rede, né, com entidades, com contato, com diálogo com outras empresas, com a sociedade civil, com as próprias comunidades com as quais a gente atua, principalmente na região amazônica, e a partir desses diálogos é que a gente chegou na nossa posição na COP, que também, vocês vão ver que ela está muito, ela pode ser vista em vários outros documentos e várias outras entidades, porque foram construções conjuntas, né? Nós alimentávamos, mas éramos também alimentados nessa construção desse posicionamento. E aí tem algumas questões-chave, assim, acho que as primeiras de contexto, né? A Amazônia é o que coloca o Brasil como protagonista na agenda global de sustentabilidade. Acho que esse é o eixo central da nossa posição. Só que esse protagonismo, a partir da Amazônia, ele só vai ser efetivo, só vai ser eficaz se a gente, de fato, estiver buscando apoiar uma transição para uma economia que valorize a sociobiodiversidade, aquele conceito que eu já trouxe, né, que visa estimar adequadamente os serviços ambientais essenciais, né, na Amazônia, criando renda, fortalecendo as comunidades. Então, a gente sempre fala, bom, tem gente vivendo na Amazônia, se essas pessoas não tiverem benefícios a partir, né, não sentirem na pele as vantagens de estarem ali e de preservarem aquele ecossistema como um todo, qualquer acordo vai ser inócuo, né, não vai trazer esse efeito. Então, a gente acredita nesse conceito e que o avanço ali na posição sobre a Amazônia ela tem que visar a manutenção da floresta em pé. Então, a gente olha para esse olhar, né, traz esse olhar de floresta. E esse olhar de floresta, quando a gente traz para o Acordo de Paris, ali para o artigo 6, a regulamentação, que talvez seja o grande tema da COP, né, desse ano, a gente traduz em duas grandes questões que precisam ser tratadas e que devem estar, de alguma forma, representadas nessa regulamentação. A primeira é que essa regulamentação do acordo, do artigo 6, né, do artigo 6º do Acordo de Paris, ela tem que trazer mecanismos de transferência de renda para as comunidades. Não adianta a gente fazer um grande acordo que, né, gira ali dinheiro entre vários setores, mas que ele não desce na terra. A gente brinca que tem que fixar carbono, mas tem que fixar renda na terra também, para garantir que seja eficaz. E aí isso se traduz em pagamento para os serviços ambientais, e a valorização, né, da regeneração de floresta. E aí vem o segundo ponto, que é o ponto-chave para o Brasil, né? Qualquer regulamentação ela deve priorizar modelos de compensação oriundos de soluções baseadas na natureza. E aí nós estamos essencialmente falando de regeneração de floresta e conservação da biodiversidade, né? De preservação da biodiversidade. E aí o Brasil tem um potencial enorme para deslanchar, tem uma vantagem competitiva enorme nesse cenário pela própria riqueza dos seus recursos naturais. Mas isso tem que estar traduzido na nossa posição, e aí a nossa posição como Grupo Natura leva a isso, tem que estar traduzido na posição brasileira, né, que tem que fazer uma reversão forte aí nos índices de desmatamento, mas tem que estar representado também
na regulamentação que venha a surgir, de modo a garantir que os ganhos e os benefícios fruto dessa regulamentação, de fato, cheguem às populações que, de fato, preservam, né, que estão ali nas comunidades, que vivem da floresta e que podem ter, e têm já um papel de preservação, e sendo remuneradas por isso, podem ter um papel ainda maior, podem potencializar, escalar as soluções que hoje já são desenvolvidas. Então, acho que essa é a posição nossa aqui da Natura, né, do Grupo Natura na COP, guiado pela nossa visão 2030. Obrigada, Paulo. Isso me faz recordar de que as posições das empresas, não só em negociações globais, como a que a gente está discutindo hoje, de mudanças climáticas, mas na maior parte das suas posições de influência em relações governamentais são públicas, né? E você traz aqui esses elementos de o que a Natura defende e que tipo de modelo, não só de organização do sistema internacional, mas também de implementação no país, vocês estão defendendo. Com esse gancho, Roberto, conta para a gente um pouquinho como a SPIC Brasil está se preparando para ir para a COP, por que vocês decidiram incorporar isso na área de atuação de relações governamentais e conta para a gente um pouquinho dessa história. A primeira coisa, é uma alegria muito grande estar aqui e já iniciando a resposta, como é que a gente está se preparando, fazendo um benchmark com o Grupo Natura, com a BASF e com a Unilever, que vocês são, assim, fazem um trabalho simplesmente fantásticos nesse tema. Nós estamos começando, tanto aqui quanto lá fora, né? Nós estamos engateando um pouquinho, então é fantástico fazer um benchmark com vocês e a gente tem bastante para contribuir nesse tema, até pelo setor que a gente está inserido. Eu vou dar uns números aqui, porque eu sei que a SPIC não é tão conhecida quanto vocês, então, alguns números. A SPIC é uma das maiores geradoras de energia do mundo, é uma empresa da Fortune 500, está em 293, tem mais de 140 mil funcionários e um parque gerador equivalente ao tamanho do parque gerador do Brasil. Então, se a SPIC fosse um país, ela seria um país do tamanho, a geração da SPIC seria uma geração equivalente à geração do Brasil. Então, acaba que a gente tem bastante a contribuir, né? Nós estamos no Brasil desde o início dos anos 2000, mas, na verdade, quem estava aqui era a Pacific Hydro, que era uma empresa australiana. Ela começou aqui com parques eólicos em 2006, quando a energia eólica não era nem uma energia que você negociava em leilões, era o começo, era uma energia incentivada. Então, os primeiros parques aqui datam de 2006, então a gente está aqui no debate há bastante tempo sobre mudança climática, né, de uma maneira indireta, né, e a gente tem uma alegria muito grande porque nesse contexto todo a SPIC Brasil, na figura da Adriana, que é a nossa CEO, foi escolhida pela SPIC Mundo a representar a SPIC na COP26, né, então, assim, isso para a gente é bastante relevante, né? Nós somos patrocinadores, então, na COP26, e qual que é o nosso interesse nesses debates, principalmente por que faz tanto sentido para relações governamentais estar nisso? Primeiro, porque impacta diretamente a nossa estratégia de investimento, né? Como nós somos uma empresa de energia, esse debate de redução de CO2, ele invariavelmente vai para quais fontes são as fontes do futuro, né? E normalmente uma fonte do futuro, ela é mais cara hoje. Então vai ser sempre melhor você fazer uma fonte fóssil, né, que é mais barata do que, enfim, vamos dar o exemplo do hidrogênio, porque o solar e o eólico já estão consolidados, mas, por exemplo, hoje a gente está muito interessado na discussão do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma solução maravilhosa para o futuro da energia, mas hoje ele não é economicamente viável e não tem regulação nos países. Então, qual que é o nosso papel aqui em relações institucionais? É municiar as associações, o governo, de informações, por exemplo, sobre o hidrogênio verde e fazer um debate de como é que a gente pode fomentar o hidrogênio verde, né? Como é que a gente pode dividir a conta da evolução do hidrogênio, que foi o que aconteceu com a energia eólica. Quando a gente começou com a energia eólica em 2006, ela não era viável, né? Aí, nos primeiros leilões de 2009, ela passou a ser incentivada num leilão de reserva e, alguns anos depois, hoje ela é uma fonte competitiva como qualquer outra, ela encara qualquer fonte fóssil frente a frente num leilão e tem viabilidade econômica. Mas isso foi fruto de um debate, de uma regulação que
a área de relação institucional é fundamental. Então, essa discussão normalmente começa no nível internacional, ou seja, a gente vai lá na COP, conversa sobre os temas, o hidrogênio verde vai ser um dos temas que a gente vai conversar, debater, ver os casos. A Alemanha ali, a origem da BASF, tem muito a nos ensinar, mas a gente está aqui no Brasil, a gente tem confiança que a gente tem uma vantagem competitiva muito grande nesse tema, e aí a gente traz a discussão para o Brasil, né? Então, nós vamos nos órgãos reguladores, no próprio governo, e municiamos eles de argumentos de debate, mesmo em trabalho na imprensa, né? Então, a área de relações públicas, junto com a área de relações governamentais. E também, acho que outro tema que nos interessa muito é que, efetivamente, nesse debate de redução de CO2, o setor de energia, ele tem a responsabilidade de implementar as grande parte das ações para redução, né? De substituir o carvão, de implementar o solar, de implementar o eólico. Então, estes investimentos precisam estar no nosso plano estratégico e eles devem ser orientados por esses debates. Então, esse é a outra ponta aí, né, dessa questão. Acho que em resumo, era isso. Obrigada, Roberto. Eu vou aproveitar que eu estou com a palavra e, enquanto a gente aguarda que os nossos espectadores mandem suas perguntas pelo chat, e eu vou querer ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Eu vou pedir para a gente usar o máximo de 2 minutinhos, 3 minutinhos para cada resposta, para que a gente possa ter um debate aí mais amplo. Mas, sob esse ponto de vista, né, do papel do profissional de relações governamentais, institucionais, nesses processos de influência em negociações como a COP26, o que a gente percebe, talvez seja uma percepção coletiva, é de que o senso de emergência cresce em relação às questões climáticas, e o setor privado, as empresas respondem rapidamente por 2 motivos, né? Por causa do risco de negócio de longo prazo, né? Então, a gente está falando, sim, em riscos de negócio que levam a processo de adaptação no longo prazo, mas também por um senso de responsabilidade e urgência de participação de uma sociedade global, né? E, de alguma maneira, garante a sustentabilidade e a existência do planeta, né? Não só dos negócios. Com essa perspectiva, eu queria entender como que vocês veem, e aí, Cris, eu sei que você tem uma equipe excelente, e aí já parabenizando a Juliana Vigliano, que eu conheço há alguns anos, mas, além de tudo, é a nossa diretora de internacionalização lá no IHELGOV, atuando fortemente nessa agenda. Qual a importância disso? Como você vê essa contribuição no processo de diálogo para aumentar as ambições ou o cumprimento das metas de Estado, né, dos Estados-membros do Acordo de Paris? Obrigada, viu, Suelma, aí, pelos elogios à Juliana. Realmente é uma excelente profissional e que trabalhamos aí de mãos dadas. Também aproveito aí já a estender ao Luiz Henrique Lopes, que aqui também está nos acompanhando, que é o gerente sênior, né? E o Luiz Renato também, que faz parte da equipe. E, assim, é um desafio, né? A gente realmente trazer essa agenda de fora para dentro da empresa, grandes organizações como todos nós aqui, todos nós e todas nós representamos, mas essa área corporativa da BASF de relações governamentais, ela está conectada diretamente ao CEO global. Aqui eu faço parte do comitê executivo, então ela senta num patamar estratégico da empresa. Então, a organização conta com o nosso apoio total e olhar, né, sempre a essas agendas externas. E, ao mesmo tempo, entender cada necessidade de negócio, como foi muito bem colocado aqui pelo Roberto também, que é muito importante esse diálogo para a construção aí de uma
de uma empresa, de uma organização sustentável do ponto de vista econômico também, né? Então, a gente tem essa área corporativa, as relações governamentais, como falei aqui, liderada aí pelo Luiz Henrique Lopes, e a gente tem políticas e princípios de atuação para toda a organização, porque como é uma empresa que está em mais de 120 países no mundo, mais de 130 mil funcionários, se você não tem uma organização que flua, que fale um mesmo idioma, que vá para um mesmo propósito, então aí seria, né, difícil, muito difícil. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem a nossa política de relações governamentais e advocacy, está disponível no site global, viu, pessoal? Aqui quem está escutando, na seção de comunicação, política e advocacy da BASF, está na parte quem somos nós, então é uma referência. Abaixo o G de governança do ESG para baixo é extremamente importante, né? Mudou a estratégia, a governança se adapta para que a gente realmente tenha esse pilar de transparência muito forte. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, a gente tem 2 tipos de atuação, né? A gente atua diretamente nesses diálogos, trazendo essa informação de fora para dentro, e a gente atua também muito internamente, capacitando executivos, capacitando as equipes técnicas e também dialogando com eles para que eles atuem também. Porque são, como eu disse, só aqui no Brasil são 60 organizações. Como o Paulo colocou, né, a gente também aprende nesses diálogos, e não tem como nós, de relações governamentais, estarmos em todos esses diálogos, que às vezes são muito técnicos também, né? Então, a gente tem as nossas metas globais, que eu acabei nem citando aqui, mas que a gente quer atingir emissões líquidas zero até 2050. E como é que a gente faz isso? Através da organização toda. E nós, de relações governamentais, não vamos estar onipresentes em todos os lados, então a gente tem essas 2 atuações. Nos diálogos mais institucionais estamos nós, e a gente também capacita aí toda a equipe. Então, isso é muito importante falar, que a gente atua em rede, né? E a gente, posso dizer aqui que temos algumas prioridades de advocacy, que é a cooperação regulatória em políticas energéticas e climáticas, desenvolvimento sustentável e formulação de políticas públicas que incentivem a pesquisa e desenvolvimento e uma sociedade aberta à inovação. A base da BASF é ciência, né? Então, a gente está super... Também deixo aqui um recado, quem quiser dialogar com a gente, que esteja escutando, por favor, estamos abertos. Unilever também é nosso cliente, a gente já conversa bastante, né? Então, assim, é muito importante essa troca para a gente entender as tendências e antecipar essas mudanças regulatórias, né? E poder aí contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Obrigada, Cris. Eu vou aproveitar o ensejo e também contar as nossas metas da Unilever, antes de passar para o Paulo. A Unilever, assim como a BASF, assim como a Natura, assim como tantas outras empresas que se sentem parte, né, da solução de todos os desafios globais que nós precisamos alcançar, se comprometeu a zerar as emissões de carbono em nossas operações e produtos, desde a origem até a prateleira, até 2039. Então, são 11 anos antes do Acordo de Paris, né? Mas, além disso, a gente está fazendo advocacy, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para que cada um dos países aumentem o nível de ambição das suas contribuições nacionalmente determinadas, aqueles NDCs, que vocês têm ouvido bastante em torno do debate da COP26. E para isso, temos dialogado, da mesma maneira como comentou a Cris, nas associações, nas confederações, nas federações de indústria, mas também direto com autoridades públicas, tomadores de decisão e com toda a sociedade. Paulo, eu sei que vocês fazem isso também. Conta para a gente como é que é,
Como que vocês estão participando dessa jornada? Obrigado, Suelma. A gente tem uma atuação direta, então nós vamos estar com um time lá na COP que organizou alguns eventos próprios, mas acho que o foco da nossa atuação, até por princípio do Grupo Natura, é sempre a atuação em rede, né? Então a gente sempre está junto com outras entidades. E aí o World Business Council, que já foi mencionado aqui, é um dos parceiros, mas o ICC também, no Brasil o CBEDES, né, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, são todas entidades com as quais a gente tem se relacionado diretamente, apoiado a construção dos seus documentos e posicionamentos, documentos esses que, em parte, são levados direto à COP, mas que também são apresentados ao governo brasileiro, né, aos governos em geral, também via embaixadas, né, via representações, para tentar empurrar esse debate de forma que ele seja mais ambicioso, tenha metas mais ambiciosas, que os países sejam mais ousados, né? Agora, como todo diálogo, seja ele empresarial, seja ele pessoal, é uma via de mão dupla, né? A gente empurra para um lado, mostrando para os governos que é possível produzir de forma sustentável, é possível gerar renda, gerar emprego de forma sustentável, que dá para ter uma meta mais ousada, e isso dá uma segurança para os governos que volta para a gente, então ótimo, então vamos todos ter metas mais ousadas, e empurra também o setor empresarial para que se posicione, para que assuma essa responsabilidade. Então, a Natura tem um compromisso histórico com o diálogo, né? Então, conversar com todas as partes que estejam abertas a esse diálogo, envolvidas. A gente participa também de uma série de entidades, a exemplo dessas que eu coloquei, construindo posições, como a que eu falei ali no começo, né, principalmente em torno da Amazônia, que sejam, de alguma forma, fruto desse diálogo e que se reportem a ele, né, que somem ao que tá sendo discutido, mas sempre tentando empurrar um pouco mais para frente, tentando gerar metas um pouco mais ousadas, tentando fomentar uma transição mais rápida, né, para um mundo de baixa emissão de carbono, ou de até carbono zero, como é a nossa meta, né, de emissões líquidas zero, o quanto antes. Então, acho que especificamente nessa COP foi um movimento interessante, até pelo nosso ecossistema governamental, né? Tinha alguma resistência ali, uma certa ansiedade se as metas iam ser mais ousadas ou menos ousadas, e o setor produtivo brasileiro teve um papel muito essencial, com várias posições públicas, né, várias cartas públicas assinadas por vários dos nossos CEOs, né, várias que nós aqui no painel também aparecemos juntos assinando, que acho que tiveram um papel essencial de forçar um posicionamento, mas também abrir para aqueles que se opunham à oposição ou achavam que a oposição oficial estava muito acanhada, para que viessem a público e propusessem também novas alternativas. Então, a gente tem um papel, o setor empresarial ele pode ter um papel de acordar o setor político, de acordar o ambiente político e estimular que esse ambiente político seja mais ousado. Isso tanto nacionalmente quanto globalmente, e aí a nossa posição, a Natura é sempre muito vocal nisso, ela sempre foca esse objetivo, como é que a gente empurra para ser mais ousado, mas também como é que a gente recebe o que vem ali, né, o que volta para dizer, pô, como é que isso afeta as nossas metas e como é que, de repente, a gente pode usar isso como um impulso para que as nossas metas também sejam mais ousadas, e o próprio compromisso com a vida surgiu daí. Obrigada, Paulo. Roberto, você nos contou que o Brasil está nessa jornada, né? E pelo modelo de negócio de vocês têm várias contribuições a dar. Vocês têm uma contribuição a dar na própria transição energética brasileira, com soluções, né, de energia limpa, no processo de influência, inclusive do posicionamento brasileiro para o processo de negociação, e a própria atuação na COP. Conta para a gente um pouquinho como que está esse momento de vocês.
Bom, eu vou dar um exemplo prático do que eu ouvi aqui, que eu vou ter que trazer para dentro, né? Então, aqui eu estou como área de relações governamentais e eu vou dizer o seguinte aqui dentro. Ó, pessoal, o Paulo da Natura disse que vai pressionar por boas metas. A Suelma acabou de me dizer que quer zerar a meta de carbono, zerar a emissão de carbono em carbono zero em 2039. E a Cristina também acabou de nos dizer que é 2050, né, Cristina? Então, eu, de relações governamentais, vou aqui para dentro contar isso para o pessoal da engenharia. O pessoal da engenharia vai me dizer, bom, vamos lá. Para a gente construir um parque gerador, leva de 3 a 5 anos. E a gente vai ficar com esse parque de 20 a 40 anos. Então, a gente já está falando aí de 45 anos de planejamento, no pior caso. Então, o rapaz do governamental, que sou eu, vai chegar lá e vai colocar a engenharia em pânico. E aí o pessoal da engenharia vai chamar o pessoal do regulatório. E o pessoal do regulatório vai, não, mas espera aí, as soluções que vocês querem não funcionam. Então tá, então vamos buscar inovação, vamos buscar hidrogênio, vamos buscar outras alternativas para que em 20 anos a gente venda energia, porque vocês vão ter que comprar energia de alguém, nosso cliente é a sociedade, né? Nós não, o setor de energia não, a SPIC não escolhe os clientes, né? Os clientes são todo mundo consome energia elétrica. Então, para viabilizar o carbono zero, salvo autoprodutores, a gente só vai sobreviver nesse mercado vendendo energia limpa, né, sem carbono. Como é que a gente faz para chegar lá? E aí, então, nosso papel de ir lá na COP é primeiro escutar, então, como eu escutei aqui o que vocês estão dizendo, o que os governos efetivamente vão colocar em prática, né, e devem colocar em prática, e aí, Paulo, nós somos também favorável a pressionar bastante as metas. Para a gente é bom, acelera a inovação no nosso setor. Nosso setor é devagarzinho, né? Como as coisas demoram para construir, a gente não tem emoção do B2C, né, de inovação. Então, para a gente, inovação, ela vem através dessa exigência, né, da sociedade em menores emissões de carbono. Então, nós vamos até a COP dialogar tanto com os nossos pares, né, do setor privado, quanto entender o que os governos estão trazendo, e aí a gente volta aqui para o setor de regulação, que aí a regulação no setor elétrico é uma regulação bastante técnica, né? A gente tem uma área de regulação bastante grande, e aí a gente tem que entender o que da regulação precisa mudar. Entendendo o que da regulação precisa mudar para viabilizar, nós voltamos até o regulador, ou mesmo o governo, né? Ali a Câmara dos Deputados, o Senado, e municiar eles de dados para eles entenderem que, para eles atenderem às demandas das empresas e da sociedade, eles vão precisar adaptar algumas regulações. E como isso é um tema muito técnico, eles precisam muito das empresas, não só a ESPIC, mas todas as empresas do setor de energia, para que eles entendam o que precisa ser feito, no espaço de tempo que precisa ser feito, para viabilizar tudo isso. Então, acho que é nesse bolo que a gente, de relações governamentais, está, e na área de energia. Obrigada, Roberto. Eu vou continuar na toada de ordem alfabética, hein? Mas a Anita Cardoso, de Belo Horizonte, obrigada, Anita, pelas perguntas. Ela traz 2 perguntas e lança um conceito que eu acho que é um conceito que ilustra bastante essa necessidade de diálogo, né? Desse novo lugar em que nós, profissionais de assuntos corporativos, relações institucionais e governamentais, estamos. É o conceito de capitalismo de stakeholders, né? Foi lançado pela UF, pelo Fórum Econômico Mundial, no entendimento de que a criação de valor, né, da empresa, ela precisa ser vista a partir do longo prazo, então, uma criação de valor de longo prazo, que leve em consideração todos os stakeholders ao redor da empresa. Então, a gente tem a empresa como parte da sociedade, e além dos acionistas, além das comunidades em torno das operações, além dos consumidores, além da cadeia de valor, seja de fornecedor, seja de cliente, além dos próprios empregados, a gente está pensando em uma empresa que pensa, a partir do ponto de vista de pessoas de planeta, o seu lugar no negócio. Eu aproveitei a oportunidade para divulgar um pouquinho o conceito de capitalismo de stakeholder, porque eu acho que essa é a partir desse lugar que nós elevaremos, inclusive, os padrões de atuação da atividade de relações governamentais no Brasil. Puxando esse gancho que a Anita nos trouxe, Cris, conta um pouquinho mais em profundidade
é exatamente o que você nos trouxe no começo sobre a importância do diálogo e o diálogo com todos esses atores, né, do entorno da BASF, e que vocês têm feito magistralmente, que vai desde os ativistas a formadores de opinião, mas também a cadeia de valor da BASF e a sociedade como um todo. Explora para a gente um pouquinho, vamos refletir sobre isso. Oba, essa pergunta eu adoro, gente. Na verdade, essa pergunta não, esse assunto. Vocês me parem aqui, porque senão eu vou... Paulo e Roberto me cortem aqui, Selma também. Gente, quando a gente fala esse nós, realmente são todos, né, os stakeholders que a gente se relaciona. Óbvio, a empresa não vai atuar em todo o globo, em tudo que é indústria, mas como a BASF tem muitos negócios, a gente tem muitas atuações e muitos diálogos. Não tem como a gente fazer nada sozinho nesse planeta. Quem não entendeu ainda, a gente vai ter que desenhar. Eu estou falando, a gente vai realmente ter que, nós, empresas líderes, criar cada vez mais diálogos, né? E a gente fala aqui na BASF que é o nosso jeito E, né? É o jeito de produzir e ser sustentável, é o jeito de ser empresa e sociedade civil, empresa e governo, né? Então, realmente, assim, esse nosso jeito E, que é uma forma de comunicar simples, né? Que a gente, para que todo mundo entenda, que a gente acredita, somos muito otimistas em relação ao futuro. O futuro a gente constrói, né? E qual é esse futuro que a gente quer construir? Um futuro sustentável. E o futuro sustentável ele tem que ser bom para todo mundo, não é só bom para baixo. Para vocês terem uma ideia, abaixo tem uma principal planta, tem uma super planta produtiva, bacana, alta tecnologia em Camaçari, mas nós temos também aqui no Brasil Guaratinguetá. Guaratinguetá produz vários produtos, somos a principal empresa do município e tal. A gente tem um conselho consultivo comunitário há mais de 30 anos. Então, a empresa escuta. Se a gente não escuta, a gente não melhora. Isso como ser humano, como organização. Então, assim, a gente precisa escutar. Para quê? Para melhorar, que foi o que o Roberto colocou aqui, que ele está escutando a gente, para poder levar isso para dentro da empresa. Então, é essa escuta, essa retroalimentação. E, gente, qual que é o legado que cada um de nós queremos deixar? Como profissionais de relações governamentais, como empresa, como indivíduo, como mãe do João Paulo de 18 anos que eu sou, qual o legado que eu quero deixar? Então, é esse legado que a gente tem que pensar e que não é para daqui a 5 anos, né? É para daqui a 100 anos, qual que é o planeta que a gente quer deixar? Ah, Cristiana, você é muito romântica. Não, gente, não é romântica, senão não vai ter negócio. Não vai ter mais gente. Então, assim, vai acabar, né? Assim, vão acabar as oportunidades. Então, realmente, é esse olhar de todos que vai construir melhor. E o maravilhoso de tudo isso é que as empresas estão entendendo isso, que não tem negócio sem essa escuta. E o governo, a gente tem esse papel fundamental que o Paulo colocou muito bem, que é essa conversa, né, com o governo, que a gente precisa levar tecnologia, levar a nossa visão e contribuir. Tem muita gente bacana dentro dos governos, né, que a gente tem uma troca fabulosa. Luiz Henrique, Juliana, Renata, a gente tem, e a gente sai encantada de algumas reuniões que realmente nos estimulam a fazer melhor. Então, eu paro por aqui e passo aí para você, Selma. Obrigada, Cris. É aquele momento da conversa que todo mundo entrega o coração, né? Porque é um tema apaixonante e possivelmente é o que nos move, porque nós somos seres humanos integrais. Nos olham à distância, olham a Cris nas capas de jornais, dando entrevista, e muitas vezes a gente esquece que temos paixões, né? Que são drives emocionais, motivacionais. E eu sei, Paulo, que para você também assim como para a Cris e para mim, sustentabilidade não é um trabalho, não contem para as nossas empresas, é uma paixão, e a gente, que bom que a gente tem a oportunidade de viver os nossos propósitos nesses espaços. Acrescenta um pouquinho, porque eu sei que vocês trabalham bastante construindo esses diálogos.
Não, obrigado, Suelma. Acho que, e, aliás, obrigado, Anita, pela excelente provocação. E aí eu não queria falar tanto da minha experiência pessoal, porque eu acho que quando a gente fala do capitalismo de stakeholder, a gente está falando da experiência corporativa, né? Como é que a corporação lida com essas demandas e esses interesses difusos, né? Esses interesses que são abertos, e isso está intrinsecamente relacionado à questão da sustentabilidade, porque essencialmente nós estamos falando de um futuro de todos, né? Nós estamos falando de recursos que são de todos. Mas para isso eu queria voltar na origem da Natura e da Avon, que são duas empresas que começaram com a venda direta, né? Que é também conhecido como social selling, como a venda por relações. E a venda por relações ela é diferente de outros tipos de venda, porque a relação não se dá ali na boca do caixa, né? Ela se dá a partir da construção de um relacionamento perene, muitas vezes de muitos anos, que gera uma relação também de confiança. Então, tem muito mais conexão com uma ideia de comunidade, de uma relação comunitária, do que propriamente com o comércio tradicional ali de uma troca pontual. E essa construção comunitária, essa construção dessa relação de confiança, ela exige uma empatia e uma conexão entre os diversos interesses e os diversos anseios, né, aspirações das pessoas que estão ali envolvidas. Ou seja, você acaba se relacionando com vários aspectos da vida da pessoa e não simplesmente com o aspecto que está conectado àquele produto ou àquela transação específica que você tem. Quando a gente traz essa lógica, ela evolui para uma perspectiva corporativa e não só para essa relação, ela chega de certa forma ali com algumas adaptações ao capitalismo de stakeholder, que é o momento em que as empresas se colocam como agentes responsáveis não apenas pelo recurso do seu investidor, mas pelo recurso que a sociedade e o planeta disponibilizam para que a sua empresa funcione, para que a sua empresa opere. Então, quando a gente usa a água nos nossos processos, a gente está responsável por um recurso que poderia estar alocado em outro local. Né? Se a gente não faz um uso responsável desse recurso, nós não estamos desperdiçando um recurso da empresa ali, financeiro, porque eu estou pagando água. Estou desperdiçando um recurso que é de todos, que é da sociedade, que é do planeta, que poderia fazer um uso diferente, melhor dessa água. Mesma coisa em termos de ar, quando a gente fala de carbono, né? Outro dia até me perguntaram se carbono, se era uma provocação, se carbono seria que nem Bitcoin, que a gente estaria lidando com algo que não existe. O carbono é muito real, eu estou trocando um ar puro por um ar sujo. Então, assim, não é etéreo, é muito concreto a troca. A diferença é que hoje, né, não se paga por isso, a gente vai passar a pagar por esse custo, o que significa que vai te estimular a não fazer isso. Né? Vai ser caro você gastar um recurso da sociedade, que hoje a gente não enxerga como um recurso. Na verdade, ar puro é um recurso. Então, eu acho que essa migração do capitalismo de shareholder para o capitalismo de stakeholder que a Anitta provoca aqui na questão dela, ela é intrínseco à sustentabilidade. E isso vai definir as empresas que, de fato, estão com metas e com ambições claras e que estão com um planejamento real, daquelas empresas que, na verdade, estão pensando em termos exclusivamente de comunicação, exclusivamente de marketing, porque a sua estratégia vai ter que olhar para esses recursos amplos como recursos que não são seus, como recursos que não são financeiros, mas como recursos que são da sociedade e que a sua responsabilidade por esses recursos extrapola o nível de atuação da sua empresa. Na verdade, e aí, como a Cristiana colocou, são recursos das gerações futuras. Né? Então, acho que essa provocação é muito clara, e talvez a discussão de sustentabilidade seja, o avanço da discussão de sustentabilidade seja o maior avanço que a gente possa ter no sentido do capitalismo stakeholder. E aí, para fechar, só uma fala que o nosso CEO, João Paulo Ferreira, sempre faz, e que eu acho que ela é muito conectada ao que a gente está colocando. As empresas recebem uma autorização da sociedade para funcionar. E, consequentemente, as empresas têm que fazer jus a essa autorização. Né? Elas, do contrário, não tem por que ela existir. E aí, quando a gente muda de uma autorização da sociedade, a gente passa de uma lógica de que a empresa existe porque ela existe, porque alguém investiu nela, para uma lógica de autorização social, muda toda a nossa cadeia de responsabilidade e nos obriga a olhar
então, toda essa cadeia e exatamente aonde que a gente impacta a sociedade para garantir que esse impacto seja sempre o mais positivo possível, né? Sempre esteja na vanguarda ali da melhoria da nossa comunidade. Obrigada, Paulo. Roberto, conta para a gente o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão fazendo projetos sociais, você já contou para a gente, né, a estratégia de se engajar mais nas agendas climáticas. E o que mais nesse diálogo com a sociedade, com todos esses stakeholders que a gente vem comentando? Maravilha. Bom, a primeira pergunta é maravilhosa aí da Anitta, né? E aí não tem como responder essa pergunta sem algum grau de emoção e depois entrar na parte. Então, como a Cristiana falou, toda vez que eu olho para o Léo e para a Júlia, que são gêmeos de 5 anos de idade, eu olho para eles e falo, meu Deus, como é que vai ser quando eles tiverem 50, né? Então, o que a gente pode fazer? E aí vem o propósito mesmo, de acordar e falar, ajudar, porque quando eles tiverem 50 anos, vão andar com máscara sem ter pandemia, como é que a gente ajuda a ficar com 1,5 grau, né? Mas aí, pegando carona, parece que o Paulo conhece o setor elétrico, acho que ele veio de lá, porque a palavra de capitalismo de stakeholder no setor elétrico é concessão. Eu vou dar um exemplo. Nós temos a usina hidrelétrica de São Simão. A usina hidrelétrica de São Simão foi construída há 40 anos atrás pelo Estado e passado para o controle da CEMIG. 40 anos depois, essa concessão venceu e a SPIC ganhou o direito de usar a concessão por 40 anos. Mas a usina hidrelétrica não é da SPIC, é da sociedade. A sociedade nos deu o direito de trabalhar por 40 anos nessa usina. Então, nós temos que prestar conta, especificamente no caso da usina São Simão, o que a gente faz com a água, né? E está em voga aí o que está acontecendo, está faltando chuva, etc. Então, como é que a gente trabalha isso? O que nós fazemos com os peixes? Né? É um item fundamental. Então, a gente tem muito diálogo com o IBAMA, com os pescadores, a gente cuida, a gente faz investimentos muito grandes para que os peixes, enfim, consigam ter todo o processo reprodutivo, etc., ali pela usina, a gente faz escadas, etc., e também para os pescadores, né, desde orientá-los quando pescar, quando não pescar, dar cursos, porque eles também podem causar problemas para eles mesmos, e também cuidar do entorno da usina, né, e evitar invasão, ou orientar como é que não degrada o entorno da usina. Então, assim, esse capitalismo de shareholder, né, ele nunca existiu, no fundo, no setor elétrico. Você tem que pensar sempre em stakeholder. Mesmo quando isso não estava em voga, o setor de energia ele já nasce como sendo de stakeholders, né? Então, esse diálogo para nós acaba sendo obrigatório, mas, claro, temos exemplos aí que dá para evoluir bem mais do que só na obrigação, né? Que é os trabalhos sociais, enfim, que a gente faz. Obrigada, Roberto. Chegou o nosso horário, infelizmente, naturalmente isso ia acontecer, o gostinho do Quero Mais, vamos continuar conversando. Eu vou pedir que cada um de vocês façam suas considerações finais. Cris, você começa? Começo sim, aqui 1 minutinho, tá bom? Senão... Não, gente, olha, eu poderia aqui falar mais de Baixo, mas assim, a Baixo é uma empresa gigante, atua muito. Quem quiser saber mais, está lá no nosso relatório anual, no nosso site, todas as nossas metas de sustentabilidade, nossa governança, enfim, serve como inspiração. Também temos a página aí de sustentabilidade com vários casos. Mas, na verdade, Suelma, eu queria me dirigir aos profissionais de relações governamentais, né? Que eu acho assim, que a gente está num momento do mundo que a gente tem um papel muito estratégico, muito fundamental. Então, esse acordar todo dia e pensar como é que eu posso mover essa agenda, como é que eu posso transformar o Brasil, ser mais ético, mais transparente, ser mais diverso, proteger mais o meio ambiente, ser melhor para os negócios, né? Tudo isso, eu acho que essa é a nossa agenda, né? Eu acho que a gente está num momento de crescimento da nossa atividade exponencial,
aproveitem, vamos trabalhar juntos. Eu acho que esse evento aqui me inspirou demais. Agradeço Paulo, Roberto, Suelma, realmente. Uma pena que a gente não está no auditório com todo mundo junto, que depois vai tomar um café e trocar as ideias, mas eu deixo aqui o nosso contato também para poder, cristiana.brito@basf.com. Quem quiser conversar com a BASF, tiver ideias, vamos junto, pessoal. É o nosso realmente jeito aí de construir esse futuro sustentável através de relações governamentais. Obrigada, Suelma, obrigada, Paulo, Roberto, e obrigada a todos que nos escutaram. Obrigada, Cris. Paulo, por favor. Eu vou seguir o que a Cristiana colocou e vou também me dirigir aos colegas aqui. Acho que o profissional de relações governamentais, ele sempre foi uma espécie de guia, né? A gente sempre teve esse papel de guiar as outras áreas, né, das empresas e as próprias estratégias, navegando ali pelas políticas públicas, pelos processos decisórios, né, explicando, esclarecendo, dando a entender ali como é que você se posiciona da melhor forma, alertando pelas pedras no caminho e tal. Então sempre foi um pouco, sempre enxerguei um pouco como um guia. Quando a gente entra no papel de sustentabilidade, a gente vê as discussões o que foi o papel do setor empresarial na COP26, né, na preparação das posições na COP26, o que vem sendo também o papel do setor empresarial em discussões como o mercado de carbono, aqui no Brasil mesmo o PL 528, que a gente tem atuado bastante. Você posiciona o profissional de RealGov como um agente de mudança, né? Que a gente não só faz esse papel de guia interno para posicionar as empresas, mas a gente leva também os dados, as informações, os projetos concretos, né, que as nossas empresas estão desenvolvendo, para estimular os governos a construírem mecanismos de fomento, para estabelecerem metas mais ambiciosas, para provocá-los a também ir além. E esse papel do profissional de RealGov como um agente de mudança, ele depende de uma percepção muito própria, ali, muito pessoal, e de valores também muito próprios. Então, você precisa também olhar para dentro e falar assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa transformação, e isso pressupõe um engajamento muito pessoal, porque também a alegria de ver dar certo, né, e de ver acontecer, ela acaba também se transpondo do aspecto profissional para o aspecto pessoal. Então, acho que é importante que tenham esse olhar, porque sem esse olhar, dificilmente qualquer um dos profissionais de agora vai conseguir navegar na discussão de sustentabilidade. Isso tem que tocar a fundo, né, tem que fazer essa conexão no seu dia a dia, e você tem que se enxergar com a responsabilidade que um agente de mudança tem. Porque se você também fizer o movimento errado, a mudança pode ser negativa, né? E isso aumenta dramaticamente a relevância social do papel do profissional de relações governamentais. Obrigado por estar aqui, obrigado, Roberto, Cristiana, Suelma, né, o RealGov, pela oportunidade também de fazer esse debate. Aprendi muito, espero que tenhamos outros e presenciais, sem máscara, né, quando tiver tudo resolvido já. É isso mesmo, Paulo. Roberto. Bom, Paulo e Cristiana, é muito difícil falar depois de vocês, a próxima, vocês não. Mas assim, eu vou ressaltar, acho que fora as questões maravilhosas que vocês trouxeram, eu vou ressaltar a questão de que semana que vem, eu como profissional de RealGov, a Adriana como CEO, representando a Speak Brasil, nós, mas principalmente como brasileiros, a gente vai de cabeça erguida protagonizar a discussão na COP26. A gente não está devendo nada para ninguém, eu vejo o que vocês disseram, Suelma, Paulo e Cristiano, a gente pode ir de cabeça erguida, independente de qualquer contexto, porque nós somos protagonistas nessa discussão, tanto na questão energética, quanto na Amazônia, quanto na questão social. Então, acho que essa mensagem, nossa responsabilidade de RealGov é ir de cabeça erguida em qualquer fórum internacional, e mesmo aqui dentro, e protagonizar as discussões. A gente precisa fazer isso, e a gente tem muito a dizer. Então, é isso que a gente vai fazer daqui uma semana ali na COP26.
Bom, muito obrigada a todos. Espero aos que não conhecem o IRELGOV que nos visite na nossa página www.irelgov.com.br, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, mas eu vou também deixar o meu contato, suelma.rosa@unilever.com, porque relações governamentais, institucionais, e principalmente em matérias tão apaixonantes como o da sustentabilidade, é sobre diálogo. E o diálogo é com todos. Eu adorei ouvir vocês, um orgulho enorme dizer que nós, profissionais de relações governamentais e institucionais, somos, sim, agentes de mudança, somos, sim, agentes de transformação. Eu gosto de dizer que nós somos agentes da democracia participativa. Então, vamos protagonizar e rumo à COP26. Obrigada a todos e boa tarde.